Vanessa, você consegue compartilhar os vídeos com a gente? Isso. Só vou comentar que o roteirinho que foi passado para nós é que é 8 minutos de apresentação, e aí 8 minutos de debate, e daí passa para outra apresentação, daí tem mais 8 minutos e mais 8 minutos de debate, né? Só que no caso nós até temos 3 trabalhos, não temos 4 trabalhos. Aí sobrariam mais tempo no final para a gente discutir todos os trabalhos. Então, sei se a gente vai respeitar essa ordem, então apresenta e depois tem 8 minutos para debate, dá os outros 8 minutos e passa para o próximo trabalho e deixa para discutir tudo no final, então. A gente pode seguir esse roteirinho. Você consegue nos ajudar com o tempo? Isso, daí eu vou cuidando do tempo, daí, então, quando tiver na discussão, normalmente os vídeos acho que ficarem 8 minutos, né? Mas daí a Uhum. discussão, quando chegar em 8 minutos, aí eu aviso e aí a gente deixa mais para o final, então. Combinado, perfeito. Tá. Qual que é o primeiro? Para mim, estava aparecendo outra ordem até. Para Ah, mim, é? no primeiro estava aparecendo relações de trabalho e carreiras docentes. Bom, aí fica a critério das meninas também, não tem problema. É que estou seguindo a ordem que está aqui na plataforma, mas pode ser a sua ordem também. Pode ser, Tá. Islânia, você começar? Eu acho que relações de trabalho é Ana Karenina, não é isso? Não, Ana Karen. Isso. Pronto. Você é Ana? Não, tem problema não, pode passar. Tá, vou compartilhar então. Compartilhar som. Estão enxergando a tela? Sim, tava saindo áudio antes. A tela saiu áudio, mas o vídeo eu não consigo ver ele Docentes. Da saúde. evoluindo. O vídeo vocês estão vendo? Eu estou O vendo a vi, página do YouTube, sim, mas ele tá congelado, como se não estivesse congelado rodando. isso. E aí, o que que vocês preferem? Vocês preferem que a gente siga assim ou a Ana apresente? Acho que é melhor a gente apresentar. Tá bom. É, eu posso apresentar, gente, tá bom? Acho que é melhor, Ana. Obrigada, Então, viu? deixa eu compartilhar aqui minha tela, tá bom? Só um instante. Vocês estão me ouvindo e estão vendo aí a tela compartilhada? Pronto, deixa eu apresentar aqui. Quando vocês verem que está em tela cheia, por favor, me avisem, tá? Tá em tela cheia. Pronto. Obrigada, então. Então, eu vou começar, né? Eu sou Ana Karenina e eu trago hoje para vocês o trabalho sobre relações de trabalho e carreiras docentes da saúde em uma Universidade Federal do Nordeste, né? Que teve eu e professora Lucimeire Batista como autoras. A ideia de fazer esse trabalho voltado para carreiras docentes da saúde veio como braço de uma pesquisa anterior, né, que pesquisou carreiras femininas em áreas dominadas por homens, né, especificamente engenharia e física, né. E aí, num contexto de um departamento da área de saúde, onde a maioria era feminina, surgiu a questão: como ocorrem as relações de trabalho e de gênero nas carreiras de mulheres em um departamento vinculado à área de saúde de uma Universidade Federal da Paraíba, né? Então, a gente quis ver se ia ter algum tipo de diferença, onde a maioria era masculina e a outra maioria feminina. O objetivo foi compreender as relações entre o trabalho docente e o gênero em um departamento da área de saúde, né, de uma universidade, e objetivos específicos, analisar como ocorrem essas relações de gênero e de trabalho neste departamento e estudar como as relações de gênero e de trabalho podem afetar o desenvolvimento das carreiras docentes, né, que estão inseridas nesse contexto onde elas são maioria. A gente sabe que a divisão sexual do trabalho, ela pode ser dividida de duas formas: pela separação e pela importância, digamos assim, né? Pela separação, a sociedade ela atribui tarefas que são determinadas para os homens e tarefas que são determinadas para as mulheres. E em relação à,
a outra forma de divisão sexual do trabalho, as tarefas atribuídas aos homens, elas possuem mais valor. E as tarefas atribuídas às mulheres, elas têm menos valor. A dos homens são as tarefas que promovem a produtividade e a das mulheres fica restrita à reprodução, ou seja, cuidado com o lar, com a família, com os filhos. Então, tudo é determinado pela sociedade. Em relações de trabalho no ambiente acadêmico, isso, de uma forma geral, sem a divisão sexual, observa-se que, em estudos, que essa atividade no ambiente acadêmico, ela vem sendo considerada como precária, né, com poucas condições de trabalho, mal remunerada, né, com uma demanda muito grande de trabalho, de carga de trabalho, né, e que vem gerando uma insatisfação no ambiente acadêmico, né. Em relação às mulheres, observa-se que elas vêm buscando a sua melhoria do estudo, né, ou seja, as últimas gerações, elas possuem um grau maior de escolaridade, entretanto, no ambiente de trabalho geral, não apenas acadêmico, elas ainda não conseguem galgar posições nem salários iguais ao dos homens, né? Especificamente no ambiente acadêmico, nas universidades federais, existe teoricamente, uma igualdade de oportunidades, que são garantidas pelas leis de cargos e carreiras, que é a 12.772, de 2012, e a lei 8.112, que é a que regula o Serviço Público Federal. Ou seja, por lei, as oportunidades e a carreira desenvolveriam de forma igualitária para ambos os gêneros. Em relação à metodologia da nossa pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa de caráter básico, né? Houve, primeiramente, um levantamento dos documentos da universidade em questão. Posteriormente, foi enviado por e-mail um questionário no Google Forms para fazer um apanhado do número de possíveis participantes. Depois que elas responderam esse questionário, que possibilitou a formação de um quadro de perfil das entrevistadas, né, foram selecionadas 5 docentes por acessibilidade, de um único departamento da área de saúde. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada, realizada de forma remota, né, via Google Meet, Zoom. A duração ficou entre 40 e 90 minutos, e a análise dos dados foi através da análise do discurso, né. Após a transcrição das entrevistas, né, foi categorizado em 5 tópicos, né. Os aspectos da carreira profissional, doenças, né, as oportunidades e obstáculos, né, e onde se falou um pouco mais da divisão sexual do trabalho, o ambiente acadêmico, o ambiente familiar, a carreira e a qualificação e as perspectivas. Aqui é um quadro geral do perfil das entrevistadas, né, apenas uma não possui filhos, né, todas ou são casadas ou já foram casadas, união estável. E como a gente pode ver, existe até em relação ao regime de trabalho, uma maioria sem a dedicação exclusiva, o que isso indica que elas, além das atividades acadêmicas, executam atividades de trabalho fora da universidade. E aí, em relação aos aspectos da carreira profissional, influência, o que é que a gente observou? Que em uma das entrevistadas, o fato de ser mulher e escolher a profissão docente era algo que poderia possibilitar uma vida mais tranquila para ela, né? Ou seja, que a vida ia ser mais agradável e não ia ser mais corrida. Ou seja, foi uma escolha baseada numa vida mais tranquila, provavelmente com cuidado do lar. Em relação à especialidade, né, visto que é da área de saúde, então elas possuem especialidades, uma escolheu a sua especialidade em relação ao seu gênero, né, ser mulher. Primeiramente, ela desejava psiquiatria, contudo, devido à maternidade, ela já era mãe, ela optou por fazer uma residência médica na área de pediatria, né? Ou seja, porque seria mais fácil para ela. E ela levantou uma observação de que existem, de fato, mais mulheres na pediatria. E ela acha que isso se deve ao fato da mulher ser provedora da saúde.
o que condiz com os estereótipos que Barreto cita no seu estudo, né? De que alguns gêneros eles modelam o significado das ocupações e as carreiras das profissões. Então, a pediatria é uma das profissões que acaba sendo associada às mulheres. Em relação à oportunidade e obstáculos, o que é que foi observado no estudo, né? Que, a princípio, existe uma crença que as oportunidades são iguais, até porque a própria legislação não diferencia, né? Porém, na medida em que a entrevista vai ocorrendo, as mulheres, mesmo quando elas dizem que não acham que existe obstáculos, elas em algum momento citam os obstáculos que elas passaram, né? Como bem observado nas questões da divisão sexual do trabalho, né? Que acaba, digamos, sobrando para elas as questões da maternidade, tarefas domésticas, do bem-estar da família e o casamento. E isso gera um impacto na produtividade delas na vida acadêmica, né? Ou seja, foi observado que em cargos de gestões, né, ainda se vê mais homens, né, até mesmo no departamento onde elas trabalham, né, como uma entrevistada falou, que mesmo a maioria, a chefia sempre foi dominada pela figura masculina, e na carreira, né, que olhando para a parte de ser mulher, né, é, do seu trabalho imposto na sociedade, isso dá impacto na progressão da carreira. No ambiente acadêmico, algumas machistas foram observadas, né? Como um colega que chega a levar uma aula que a outra está ministrando, uma aula prática, né? E que vai lá, digamos, dar o pitaco para ver se ela está fazendo corretamente, né? Ou seja, ela atribuiu-se talvez pela condição feminina dela. E outro momento, outra docente disse que o chefe, como era homem, tendia a ouvir menos as professoras e que às vezes ela tinha que ser até mais incisiva para impor a opinião dela. É o ambiente acadêmico, né? Só um O ambiente minutinho, familiar, Ana. aliás. Oi? Desculpa interromper, mas aqui já passou os 8 minutos, então se tu puder dar uma agilizada. Ah, tá joia. Interromper. Então, tá bom. Então, no ambiente da carreira familiar, né? A maternidade, questões de divórcio, julgamentos, foram motivos para adiantamento e interferência na vida das docentes, né? Isso daí foi observado. E quanto às perspectivas, né? Elas acham que a docência é vocação, porém não é um sacrifício, como observa o estudo de nascimento. 3 entrevistadas, né? Elas discordam disso, de que existe um sacrifício. Existe uma perspectiva meio desanimadora de baixa remuneração, falta de engajamento e acolhimento no local onde elas trabalham, e 2 estão extremamente desmotivadas. E as considerações, né, o que se observou é que a maternidade carrega um peso muito grande, né, que há uma diferença de oportunidades, mesmo que não seja tão evidente até para as próprias entrevistadas, né, uma carga de trabalho acumulada entre vida pessoal e profissional, uma passividade de que muitas aceitam essa condição como algo normalizado, e fica a reflexão para que os gestores observem esses aspectos que as mulheres passam no seu ambiente de trabalho, principalmente no acadêmico. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu? Obrigada, Ana. E obrigada pela sua compreensão aí, apresentar para a gente seu trabalho, viu? Não, gente, desculpa aí ter passado um pouquinho o tempo, tá? Imagina. Eu vou ser bem breve nos comentários. Eu li, fiz vários apontamentos aqui, mas eu quero deixar um tempo para que os outros colegas também, né, comentem a sua apresentação, né, dê alguns insights delas também. Acho que o primeiro ponto, que você também já coloca no seu trabalho, que é a questão da quantidade de respondentes. A sua pesquisa, ela é muito interessante, né? E tem um dado, por exemplo, que eu acho que se trouxesse mais respondentes, poderia ser interessante para fazer uma análise mais apurada, que é quando você coloca ali as visões, as diferentes visões sobre essa questão, né, das relações de trabalho dentro da universidade das mulheres, em que umas acham que é igualitário e outras comentam sobre microagressões. Então, Uhum. eu acho que, de repente, mais respondentes poderia trazer ali, reforçar mais alguma tendência, sabe, de resposta.
É bem interessante. E aí, outros pontos que eu acho que eu achei bem bacana do seu trabalho, que é a parte da fundamentação teórica. É um tema, né, que não tem como você não navegar numa abordagem crítica, e eu acho que você fez muito bem isso, trazendo autores, estudos atuais, e também trazendo essa questão da legislação, brasileira, o que que ela está dizendo sobre essas questões de gênero, né? E isso traz uma boa fundamentação até mesmo para você sugerir ali, como que fala? Anotei aqui, estabelecimento de políticas, né, sobre esse aspecto. Acho que a questão da sobrecarga que você coloca faz todo sentido, né? Eu acho que é justamente um ponto aí que leva esse tipo de dificuldade no ambiente educacional e também leva as pessoas, as mulheres, né, às vezes a escolher essa área acadêmica, que eu não sei se é tranquila. Então, só para interromper, a pessoa que respondeu isso, ela é médica, né? E aí tem a Aham, questão dos, muitas vezes os plantões são noturnos, né? 24 horas, uhum, 12 horas. E aí talvez o mais tranquilo não é nem o trabalho, porque o trabalho acadêmico, ele é um trabalho muito pesado, é um trabalho que você leva para casa. Mas é um exato. trabalho que na visão dela, ela estaria dentro de casa muitas vezes, mesmo que trabalhando, né? Aham. Mas que ela não estaria fora de casa, assim, é a Não, colocação dela, né, e eu imagino que seja isso, né. não, eu entendi, e eu acho que faz sentido mesmo, né? Pelos plantões, né? Imagina, por exemplo, na época do Covid, da pandemia, né? O que que virou, né, a rotina dos profissionais, né? É, 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 mas é isso, eu acho que a sua análise de dados também, ela está assim, muito bem feita, a parte de metodologia está muito bem feita, é um trabalho assim super forte para uma publicação em um journal. Eu acho que o que poderia ajudar ali, de repente, até para um jornal internacional mesmo, é ampliar a sua base. Acho que valeria a pena aí vocês pensarem, tá? Mas eu queria é, parabenizar o trabalho. Pode obrigada, falar. viu. Obrigada, e realmente, a gente conseguiu 5 entrevistadas, porque na realidade isso veio de um projeto maior que tinham outros departamentos, né, inclusive eu entrevistei docentes da área da matemática, né, que realmente aí teve docentes da química que já era um pouco mais equilibrado, mas como esse departamento ele era específico de maioria feminina, a gente não, Tá cortando um pouco. um braço só com isso, mas outras áreas que possam ter mais mulheres e realmente fazer uma análise mais robusta, Uhum. né? Isso daí, inclusive, é uma das limitações do estudo. Perfeito, obrigada. A gente precisa de mais estudos como esse, né? Todas nós. Obrigada. É, pode seguir a próxima, Vanessa, por favor? Eu posso tentar reproduzir agora que eu saí da reunião e entrei, eu mudei uma configuração, talvez dê certo. A que eu tenho aqui é Em Busca de Sentidos, a próxima. Pode ser? Você estava escutando? Não, tá numa página e sem escutar som. Ah, então não deu certo. Eu vou tentar aqui de novo.
Inclusive, Vanessa, teve um momento que eu acho que você perguntou se nós estávamos escutando, eu vi só os seus Uhum. lábios mexerem, mas eu também não estava te escutando na hora Ah, tá. da primeira vez. Ah, eu não sei então, porque eu mudei uma configuração que era para sair o áudio do computador. Mas o vídeo tá travado também, tá parado, não tá rodando. Eu vou tentar aqui, Vanessa. Vamos ver se no meu dá certo agora. Eu também fiz umas mudanças aqui. Sentidos, um olhar fenomenológico Vocês estão ouvindo? Agora sim. Ah, perfeito. Então eu vou aumentar aqui o. da experiência de consultor autônomos de gestão. Está inserido no tema carreira de pessoas e organizações, e é composto por mim, Islana, da USCS, e a Nelson Barbosa da Silva, da UFPB. Nós identificamos que o contexto atual das transformações profissionais e do trabalho autônomo, ele apresenta características específicas, como, por exemplo, o surgimento de novas ocupações, a evolução tecnológica, a pandemia do Covid-19, e esses acontecimentos, esses fatos impactaram o mercado e o perfil dos trabalhadores autônomos, trazendo para eles muitas exigências, dentre elas a necessidade do desenvolvimento de habilidades digitais, a necessidade de atualização constante e principalmente nesse contexto, né, de consultoria de gestão. Por isso, o objetivo dessa pesquisa foi compreender os sentidos do trabalho de consultores autônomos que atuam na área de gestão. Como principal relevância do trabalho, nós destacamos as lacunas existentes na literatura sobre o trabalho autônomo, tanto sobre esse tema do trabalho autônomo, como sobre o tema de consultorias e, mais especificamente, do trabalho autônomo, quando se fala de consultores. Nós destacamos também algumas contribuições, como, por exemplo, as implicações práticas, tanto para a gestão de carreiras autônomas, de pessoas que já estão nessa área, como para o desenvolvimento de estratégias profissionais, tanto de pessoas que já atuam nessa área, como de pessoas que têm a intenção de de adentrar nela. Esse trabalho, ele destaca-se primeiramente que ele segue uma abordagem fenomenológica. Então, a abordagem fenomenológica, ela não exige que o pesquisador se aprofunde com um levantamento, um referencial teórico muito denso e nem se baseie ou se ancore em teorias a priori, porque isso pode enviesar o trabalho. Então, nós fazemos somente um levantamento inicial da literatura para a identificação de conceitos chaves. Nós identificamos, dentre eles, a questão dos conceitos do sentido do trabalho, né? A questão de recursos e condições de trabalho e autoestima que influenciam nessa percepção do sentido do trabalho pelo trabalhador. Nós identificamos também nessa literatura, destacamos, né, que o trabalho deve ser considerado em sua subjetividade e relacionado ao contexto social em que o trabalhador está inserido. Antunes também fala que o trabalho autônomo atrai pela independência e pela flexibilidade que ele oferece para aquelas pessoas que o escolhem. Tirolê, Crisan, Marincian, eles destacam que a tecnologia e o desejo de autonomia, eles incentivam também esse trabalho autônomo. Nós podemos perceber isso principalmente depois da pandemia do Covid-19, né? Silva et al., Costa e Antônio, Valverde e Oliveira destacam que o consultor ele é um profissional que ele está ligado à questão da inovação, ele facilita a inovação nas organizações e para pessoas também, além de estar ligado ao conhecimento e ele também difunde ideias de gestão. São profissionais que eles estão muito ligados à questão da flexibilidade no trabalho e eles precisam desenvolver muito a questão de relacionamentos com clientes e com outras pessoas. Então, são profissionais em uma profissão muito dinâmica. Como método, nós destacamos a estruturação da pesquisa. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, né, fundamentado na fenomenologia transcendental de Edmund Husserl.
Husserl, ele desenvolveu essa abordagem fenomenológica, mas ele não ele não elaborou métodos de pesquisa em si. Então, outros autores, como por exemplo Colaise, que foi escolhido como base para essa pesquisa, eles desenvolveram métodos mais direcionados à estruturação metodológica. Então, o método de Colaise, ele contém 4 etapas sequenciais, iniciando pela identificação das falas mais importantes que se encontram nas entrevistas, até a validação dos resultados junto às pessoas que foram pesquisadas. Então, para a coleta de dados, nós nos utilizamos de entrevistas remotas, em profundidade, baseados na proposta de Seidman, que são 3 entrevistas com cada participante. Foram 7 consultores de gestão participantes para essa pesquisa. E o porquê da abordagem fenomenológica? Ela permite captar experiências subjetivas desses consultores autônomos e permite também a suspensão de julgamentos e a imparcialidade para uma compreensão genuína dessas vivências dos profissionais. Como resultado, nós identificamos que os sentidos do trabalho para esses profissionais são autonomia profissional, contribuição social, propósito, satisfação e realização pessoal. E aí os significados formulados, eles estavam ligados à solidariedade, contribuição para uma sociedade melhor, consultorias gratuitas como forma de contribuir com organizações e pessoas, isso constitui o sentido da contribuição social, possibilidade de ajudar pessoas e organizações a atingir bons resultados, a resolver problemas, e o propósito ligado à difusão do conhecimento, ligado ao sentido do propósito, a busca de independência financeira, valorização da flexibilidade e autonomia somada a parcerias relacionadas ao sentido da autonomia profissional e o reconhecimento e a valorização do seu trabalho, que são importantes para o consultor, além de identificar a consultoria como um trabalho gratificante, significativo, como uma fonte de realizações pessoais e financeiras. Destacaram também projetos futuros de carreira e realização pessoal com o trabalho de consultor. Isso constituiu o sentido da satisfação e realização pessoal. Concluímos, então, que os sentidos revelados foram esses, né? Propósito, contribuição social, autonomia profissional e satisfação e realização pessoal. A flexibilidade e o contato direto com clientes agregam sentido ao trabalho do autônomo, e esse trabalho autônomo proporciona realização pessoal e equilíbrio entre vida e trabalho, alinhado às aspirações individuais. Como principais contribuições, o estudo aprofunda a contribuição do sentido do trabalho entre consultores autônomos de gestão. A pesquisa fenomenológica, ela revela fatores de propósito, satisfação e identidade no trabalho autônomo. E o trabalho identifica aspectos emocionais e motivacionais, promovendo bem-estar e autorrealização dos consultores. Concluímos que, também, como principais limitações, essa pesquisa ela foi restrita a consultores autônomos em gestão, né, limitando somente a aspectos internos e desse setor especificamente, e como sugestão para pesquisas futuras, elas poderiam explorar o impacto da tecnologia e realizar comparações também com consultores de outras áreas. Essas foram as principais referências e estamos abertos a considerações. Obrigada, Islânia. Vou fazer um comentário super rápido também, para manter bastante tempo aí para a gente trocar. O que eu acho que poderia ser interessante, primeiro, adorei o seu trabalho também. Eu tenho várias coisas aqui para comentar, mas eu vou deixar mais para o finalzinho. Mas eu queria colocar pontos que eu acho que pode ser interessante para você, né, uma publicação, enfim. Seria legal, de repente, definir, diferenciar trabalho e emprego, que você coloca trabalho e emprego durante o seu estudo, né? E acho que seria legal essa diferenciação. Tinha um ponto aqui que eu já vi na sua apresentação, que você já esclareceu, ok. E seria bacana trazer, de repente, um contraponto, sabe, do trabalho do consultor, né? Você trouxe ali a questão do sentido, né? As categorias que você encontrou na sua pesquisa, mas qual seria o lado B, né? O que, de repente, não é tão bacana, né? O que faz o trabalho ser mais difícil? Algo nesse sentido, tá bom? Só uns comentários assim bem pontuais, mas depois eu posso compartilhar outras observações aqui, tá certo? Pessoal, eu vou seguir para o próximo para a gente ter bastante tempo para a gente trocar no final, tá bom? Vanessa, você pode. Não, deixa que eu faço aqui, peraí. Eu posso tentar compartilhar?
Ah, pode ser, Sandriele. Tá, só um momento. Vocês estão vendo a tela? Sim. E estão ouvindo? Não. Então não deu certo o que eu tentei aqui. Eu tento aqui, não tem problema. Como deu certo no primeiro, acho que vai dar no segundo É também. que não deu certo. É porque Não a deu? gente só ouviu o áudio, não viu o. Ah, você é, não ouviu? Não viu a tela? Tá, ficou só Ficou no só primeiro o primeiro slide, slide. congelou e ficou só escutando o resto. Ai, gente, eu achei que dava Por isso que certo. eu tentei aqui, mas não saiu o áudio, então. Vou tentar de novo. Mas se quiser, Então, eu posso apresentar também, não tem problema. Acho pode que vai ser até ser. mais rápido, né? Então vamos. Né? Uhum. Estão vendo tranquilo a tela? E me ouvindo também? Ótimo. Sim. Bom, meu nome é Sandrielen, eu fui orientadora da Melina durante o mestrado. Esse trabalho foi fruto, né, da dissertação de mestrado dela em gestão escolar. Nessa pesquisa, ela investigou o impacto do fenômeno da abelha rainha nas decisões da mulher em se candidatar a cargos de diretora e reitora em institutos federais. Os institutos federais, eles têm uma identidade assim um pouco diferente com relação à progressão de carreira. Então, para cargos de diretor e reitor, essa progressão ela é feita por meio de candidatura e de eleição, que é um pouco diferente de outras instituições. Apesar de nos institutos federais a maior parte dos servidores serem do gênero feminino, os cargos de direção eles são ocupados majoritariamente por homens. E aí existe aí um indicativo, né, que talvez o viés de gênero possa ser um obstáculo para que essas mulheres alcancem esses cargos de liderança dentro dessa instituição. Nesse sentido, a gente buscou aí dentro dos diferentes vieses de gênero que existem, investigar especificamente o fenômeno da abelha rainha. Existe ainda um número limitado de pesquisas que investiguem instituições cujo acesso a posições de liderança seja feito por meio de eleição, né, de candidatura e eleição. Então, esse estudo ele vem no sentido de tentar cobrir essa lacuna de pesquisa existente na literatura. O objetivo dessa pesquisa, então, é investigar se o fenômeno da abelha rainha impacta a intenção da mulher em se candidatar aos cargos de diretora e reitora nos institutos federais de educação. E aí, nesse sentido, a gente não limitou a um estado, a gente abrangeu essa pesquisa para todos os institutos federais do Brasil. Essa pesquisa ela explora ainda o papel da satisfação com o trabalho e do comprometimento com a carreira como possíveis mediadores na relação entre o fenômeno da abelha rainha e a intenção da mulher em se candidatar a cargos de diretora e reitora. E a justificativa teórica e prática vem no sentido de ampliar a literatura sobre o efeito do viés de gênero em relação em instituições de ensino, né, cujos cargos de liderança são alcançados via eleição, contribuir para a literatura de liderança feminina em gestão escolar, desigualdade de gênero, em papéis de liderança e progressão de carreira da mulher, e na elaboração de políticas e práticas de gestão nas instituições federais de ensino. O papel do fenômeno da abelha rainha na progressão de carreira da mulher já é uma literatura que tem um pouco de conteúdo a respeito, né? Então, já existem escalas, e a escala que a gente utilizou é a escala de Grangeiro, et al., 2022, que trata de autoestima masculina, engajamento com a carreira, percepção de sacrifício, negação da discriminação, meritocracia e suporte para cotas de gênero, mecanismos de
manutenção da cultura machista, diminuição das relações de solidariedade no grupo, limitação de ganho de oportunidades provenientes da diversidade de gênero na organização, resistência à progressão na carreira feminina e estímulo ao comportamento de abelha-rainha. A abelha-rainha, o fenômeno da abelha-rainha é o fenômeno que acontece quando uma mulher, quando alcança um cargo de liderança, ela passa a agir de forma a deliberadamente ou inconscientemente a limitar que as outras mulheres cheguem àquele cargo de liderança também ou outros cargos de liderança. Então, ela começa a agir com uma cultura machista, tentando limitar as mulheres a progredirem de carreira, as outras mulheres a progredirem de carreira, e tomando uma posição que a gente chama de abelha-rainha. A primeira hipótese, então, é que o fenômeno da abelha-rainha impacta negativamente na intenção da mulher de se candidatar a cargos de diretora e reitora nos institutos federais de educação, aí é que seria um efeito direto do fenômeno da abelha-rainha nessa intenção de candidatura aos cargos de diretora e reitora. Os próximos, eu vou passar mais rápido por conta do tempo, mas as hipóteses H2A, H2B e H2C, elas foram construídas para tentar verificar, né, se o efeito da abelha-rainha impacta negativamente na satisfação com o trabalho da mulher e se a satisfação com o trabalho impacta positivamente na intenção da mulher de se candidatar a cargos de diretora ou reitora e se a satisfação da mulher com o trabalho teria um papel de mediação na relação entre o fenômeno da abelha-rainha e a intenção da mulher de se candidatar a esses cargos. O comprometimento com a carreira também, existem muitas evidências na literatura de que ele seria uma variável que impacta nessa intenção da mulher de se candidatar a um cargo de liderança. Então, as hipóteses H3A, H3B e H3C vêm nessa intenção de verificar esse efeito. A H3A trata do efeito da abelha-rainha como um efeito negativo no comprometimento com a carreira da mulher. A H3B testa o efeito do comprometimento com a carreira, o efeito positivo do comprometimento com a carreira na intenção da mulher de se candidatar ao cargo de diretora ou reitora. E a H3C trata de uma mediação, então o comprometimento com a carreira seria um mediador entre essa relação do fenômeno da abelha-rainha e a intenção da mulher de se candidatar a esses cargos. Esse é um modelo teórico, onde apresenta-se graficamente as variáveis que estão sendo testadas neste estudo. A metodologia do trabalho é a metodologia quantitativa, descritiva, de corte transversal único e coleta de dados primários. O campo de estudo, então, foi a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Brasil. A população-alvo são as servidoras dessa rede. A amostra é uma amostra não probabilística por acessibilidade, onde a gente entrou em contato com os institutos, né? Então, houve um processo interno de aprovação, até em comitê de ética do próprio Instituto Federal para liberação dessa pesquisa, e os institutos eles ficaram a cargo de divulgação do questionário dentro da rede interna dos institutos federais. A coleta de dados ela foi feita por meio de um questionário eletrônico que foi aplicado por meio do Google Forms. Aqui são os principais construtos, né, da pesquisa, então, e os autores, a quantidade de itens e o tipo de escala Likert que foi utilizado. Na análise de dados, utilizou-se a modelagem de equações estruturais com estimação por mínimos quadrados parciais, a análise de componentes confirmatória ACC, a avaliar o modelo de mensuração por meio de alfa de Cronbach, ROA, confiabilidade composta e AVE. Então, são todos os testes estatísticos que foram feitos para a validação do modelo e para o teste de hipótese. Como forma de caracterização da amostra, então, nós temos que os docentes dentro da amostra compunham de 41,3%
da amostra. Então, nós tínhamos uma amostra também de mulheres que não eram docentes, mas ocupavam cargos técnicos dentro dos institutos federais. 40,2% da amostra tem mestrado, 41, entre 41 e 60 anos, a maior parte da amostra, da idade da amostra. 62,5% dessa amostra é casada ou tem união estável. 42,4% da amostra tem uma renda entre 2 e 5 salários mínimos. 55,9% da amostra se identificam como sendo brancos e 40,1% da amostra do Espírito Santo, que é onde nós estamos localizados e onde a gente tinha mais contato para a divulgação da pesquisa. Além disso, 36,6% da amostra tem entre 5 a 10 anos de tempo de serviço, 53,9% dessa amostra tem mais de 2 anos no cargo de gestão, 58,6% não atendia nenhum dos critérios estabelecidos pelo regimento do Instituto para a progressão de carreira, 52,7% atendia parcialmente esses critérios. Então, a gente tinha ali quais eram esses critérios dentro do questionário e essa questão especificamente tinha poucos critérios ainda a serem atendidos, né, para se, para se tornar apta à candidatura. A validade do modelo de mensuração, foi feita a validade do modelo de mensuração e a validade do modelo estrutural. Não dá tempo de apresentar todos os testes que foram feitos, mas no artigo eles estão apresentados. Como resultado dessa pesquisa, não foi encontrado um efeito direto do fenômeno da abelha rainha na intenção da candidatura das mulheres nos institutos federais, mas foi encontrado um efeito indireto. Então, o fenômeno da abelha rainha, ele vai impactar a intenção da mulher em se candidatar a cargos de gestão, né, de diretoria ou reitoria, por meio da satisfação com o trabalho e do comprometimento com a carreira. Foi encontrado também efeito direto da satisfação com o trabalho e do comprometimento com a carreira na intenção da mulher em se candidatar. Esse efeito, ele é positivo. E também foi encontrado efeito negativo, né, do fenômeno da abelha rainha na satisfação com o trabalho e no comprometimento com a carreira da mulher. Então, o fenômeno da abelha rainha impactando negativamente esses aspectos. Como conclusão, a gente tem como principais limitações que 40,1% da amostra ela é do Espírito Santo, então haveria uma necessidade de ampliar essa amostra para tentar ter uma maior representatividade de outros estados. As contribuições teóricas elas estão alinhadas com outros estudos, como o de Diogo de 2021, para um de 2017, LUP 2018. Como sugestões futuras, nós sugerimos que outros fatores que possam estar contribuindo para o impedimento das mulheres de se candidatarem à diretoria e reitoria possam ser investigados. Do ponto de vista das mulheres que alcançaram esses cargos, quanto às questões de discriminação, como foi uma pesquisa que não abordou esse tópico, a gente sugere também que outras pesquisas tentem olhar especificamente para essas mulheres que já estão nesses cargos de liderança. Muito obrigada. Não sei Perfeito. se... Obrigada, Sandriele. E eu já vou aproveitar, deixo aqui, já deixo aberto para gente bater um papo aqui sobre os trabalhos, mas sobre o trabalho da sua orientadora, é isso? A minha orientanda. Da sua orientanda. É um trabalho muito bom, né? Eu acho que ele está pronto assim, para ser publicado, na minha visão. E eu não conhecia esse conceito da abelha rainha, né? Eu achei bem interessante, foi muito interessante de ler o trabalho dela. Bom, algumas sugestões que eu tenho aqui, Sandriele, acho que seria pensar mesmo em outros contextos, né? Como que
esse conceito, esse fenômeno, ele seria aplicado, por exemplo, no ambiente empresarial, né? Outros contextos também que a mulher tem dificuldade, tem aquele teto de vidro, né, para alcançar cargos de liderança, para avançar na carreira. E eu acho que é um trabalho super relevante para se pensar em políticas mesmo, dentro da academia, né? Especialmente dentro da rede federal. Então, eu achei bem bacana, gostei bastante de ler e de conhecer um pouquinho mais sobre esse fenômeno. E também a parte de metodologia, sim, para mim está muito bem explicado, muito claro, bem amparado a pesquisa. Parabéns para ela, viu? E aí eu Já vou. vou passar para ela os seus parabéns. Ah, Foi que um bom. trabalho de meses e passar pelo comitê de ética é um processo que é muito demorado, então ela, né, passou por todo esse processo, teve aprovação no comitê de ética, teve o apoio dos institutos, assim, foi uma pesquisa muito bacana de ser Foi realizada. uma pesquisa da dissertação dela, tese, ou é um trabalho. É a dissertação de mestrado. Ah, dissertação de mestrado? Excelente. Muito bom, parabéns. Gente, eu deixo em aberto aqui agora para vocês comentarem. Quando eu dei uma lida nesse trabalho da abelha rainha, de cara eu já imaginava que ia ser alguma coisa qualitativa. Eu não imaginava esse trabalho quanti, sabe? E assim, eu fiquei surpreendida como conseguiu chegar nos resultados, sabe? Mas eu ainda imagino a pessoa fazer posteriormente alguma coisa qualitativa nesse sentido, né? E aí eu fiquei me perguntando muito, né, sobre essa questão do fenômeno, né? Assim, por que ocorre esse fenômeno da abelha rainha, né? Ou seja, será a questão da sociedade de impor um papel à mulher e quando ela, digamos, ocupa esse papel, eu até achei um pouquinho assim, fazendo uma ligação com o meu trabalho, né? E que quando ela alcança um cargo, que ela tem uma posição, sabe? Será que ela acha que por estar naquela posição que é dominada por homens, na maioria das vezes, ela tem que adotar essa postura, sabe? De mostrar o que a sociedade espera da postura masculina num cargo, né? Eu fiquei muito reflexiva em relação a isso, sabe? São duas coisas, né? A tentativa de manutenção da posição, então, para ela se manter ali no cargo, né? Então, ela realmente ela tem que adotar uma postura mais masculina e entrar no jogo, né? Do cargo de liderança. E como ela toma essa posição de abelha rainha, ela passa, então, a tentar minimizar as chances de outras mulheres alcançarem, porque ela fique ali naquela posição sem ter nenhum tipo de concorrência. Então, como esse cargo, as vagas, né, as posições para as mulheres em cargos de liderança são geralmente muito limitadas, é uma manutenção do poder, né, a manutenção da posição. Então, por isso essa postura de abelha rainha ali, para tentar eliminar qualquer chance de outra mulher chegar a um cargo semelhante ou a substituição do cargo, né? Pois é, até porque a chance de outro homem ocupar é muito mais fácil do que outra mulher, né? Então, é meio que ela, tipo, olha, eu já estou aqui no ambiente mais difícil e, assim, chance de perder para homem, eu acho que ela até tem a ciência disso, mas para perder para outra mulher, como é mais difícil, eu acho que ela acha mais, digamos, fácil agir dessa forma para se proteger. E tem Queria aquilo também, parabenizar. foi tão difícil chegar, que eu tenho medo, né, de outra pessoa chegar e me tirar. Não sei, eu fiquei pensando. Eu queria parabenizar o trabalho, achei muito interessante. A temática eu também não conhecia e dá para ver como as normas do SEMEAD é um pouco inferior à limitação do número de páginas. Acredito que esteja bem desenvolvido ali na discussão dos resultados. Mas me chamou a atenção que a hipótese um ela não foi confirmada, né? Não foi confirmada a relação direta, né, o efeito direto do fenômeno da abelha rainha na intenção de se candidatar a um cargo de diretora ou reitora, ela não foi confirmada. Foi só por intermédio
mediações. E aí eu queria ver a sua opinião, assim, de como que vocês, os autores, eles identificam essa ausência dessa relação direta, levando em consideração que isso era um achado já na teoria pré-existente, que não se confirmou. E, na verdade, não significa que quando uma hipótese não se confirma, que ela não é um resultado, né? Ela ainda assim, ela é mais resultado ainda, porque tu tem que buscar outros elementos para poder justificar de por que que aquela hipótese que foi confirmada em estudos anteriores não se confirmou nesse cenário, né? Então, eu fiquei intrigada, assim, se vocês chegaram a discutir mais sobre essa rejeição da hipótese 1. Foi uma surpresa também na hora que a gente estimou os dados, né? Interessante que na hora que a gente estimou o modelo, todas as outras hipóteses foram, assim, corroboradas e aquela ali foi a única realmente que não teve resultado. Foi de primeira, assim, a gente estimou e já o resultado já apareceu. E o modelo proposto não teve alteração, né? Que normalmente, né, a gente faz isso sem poder fazer, mas normalmente a gente estima os dados e às vezes ajusta um pouco o modelo para tentar achar algum outro resultado. Então a gente não fez isso. A gente pegou os dados, estimou o modelo e o que deu na estimação foi isso. A gente não tentou fazer nenhum tipo de outra mudança no modelo para ver se pudesse melhorar ali ou corroborar essa hipótese de alguma forma, né? A surpresa também mas o que a gente tem na literatura para justificar essa questão é que esse efeito, ele talvez, né, por conta do instituto, do ambiente mesmo dos institutos, que a gente teve ali uma amostra que foi, em parte, composta por técnicos, então, as mulheres que têm cargos técnicos, elas não estão classificadas para esse tipo de progressão de carreira, somente as docentes. Então, pelo regimento do Instituto, só mulheres que estão em cargos da docência podem, se candidatar a cargos de diretora e reitora. Então, o que eu penso é que se a gente ampliar um pouco essa amostra para reduzir a quantidade de mulheres que estão em cargos técnicos e ampliar para a parte de mulheres que estão na docência, talvez esse resultado possa mudar e essa hipótese, essa H1, ela possa ser confirmada, porque muitas das mulheres que responderam o questionário responderam, mas sem ter uma perspectiva de conseguir alcançar esse cargo, né? Então, acho que pode ser um pouco com relação ao tipo da amostra, né? Como a amostra está composta nesse momento, mas a gente tem a intenção de fazer uma segunda rodada para ampliar essa coleta e inserir nessa amostra mais mulheres que estão aptas à candidatura. Muito Acho que bom, é muito isso. interessante. Eu tinha feito uma observação aqui no trabalho da Ana. Inclusive, Ana, eu fui colega da professora Meire. Manda um abraço para ela. Tá, joia. E eu vi que teu trabalho é com a Nielson, né? Eu fiz, Maria, com a Nielson. Na época, nós fomos orientandas de Anielson, né? E depois nós trabalhamos juntas aqui na UFCG, aqui na Paraíba. Eu achei interessante, assim, que você falou que já teve um trabalho anterior, que eu acho que era de algum grupo de pesquisa e tal, que foi feito só com homens na área de física e tal. Eu fiquei curiosa para saber se os resultados foram muito diferentes, se o direcionamento foi totalmente oposto. Então, não foram com homens, foram com mulheres Ah, nesses departamentos onde a maioria é masculina, né? Que foram engenharias e hum, física. Então, assim, nesses trabalhos, né, o que se observou foi uma consciência maior de atitudes, por exemplo, machistas e uma consciência maior dos obstáculos, entendeu? Nesse que eu fiz, onde o ambiente, a maioria era feminina, de cara, é, a boa parte das respondentes não achavam que tinha obstáculos ou que era um ambiente, digamos, de atitudes machistas. Mas como a gente fez uma entrevista semi-estruturada, que a gente tem as técnicas, né, de ir abordando e de ver as nuances e os não ditos, né?
alguns momentos elas soltavam, sabe? Por mais que no primeiro questionamento, o questionamento mais direto, você considera que existem atitudes machistas? Não, meu setor é de boa e tal. Mas à medida que a conversa flui, aí elas lembram que teve uma situação em que o professor chegou e ficou querendo me descapacitar, ou que em reunião eu tive que falar mais firme, porque pelo fato provavelmente de eu ser mulher, ou até mesmo da sua carreira, da docência, e não docente, né? Porque antes delas serem docentes, elas fizeram toda uma formação profissional, até ingressaram na universidade, atitudes machistas até mesmo de mulheres, né? Tem um caso que, justamente, a pessoa foi fazer a residência médica, estava grávida, a diretora do hospital olhou para ela e fez: o que é que você está fazendo aqui? Ela já tinha um filho em casa, estava grávida, o que é que você está fazendo aqui? Vai para casa cuidar do seu filho, sabe? E aí acho que foi a mais impactante pela falta de empatia de uma mulher, né? E isso daí é muito comum, não só no ambiente acadêmico, acredito eu, mas em diversos outros aspectos de todas as vidas profissionais, né, que as mulheres enfrentam, né? Acho que eu não sei se todo mundo aqui é casado, tem filho, né? Mas existem umas responsabilidades que a sociedade impõe para a mulher, que está na literatura, né? A divisão sexual do trabalho, e que as mulheres têm que cuidar da família, do ente querido. Um fato que me chamou a atenção nas entrevistas é que uma das entrevistadas, ela não tem filho. E aí ela começa dizendo que o fato de eu não ter filho me posiciona mais próximo à carreira do homem. Aí continua falando, mas à frente ela diz que ela, no caso, ela tinha apenas especialização. E que ela não conseguiu ainda fazer um mestrado porque passou pela doença do pai dela e ela, por ser a filha mulher, ficou à frente dos cuidados. Então, mesmo você não sendo mãe, não tendo filho, nem ser casada e etc., mas numa situação dessa, o cuidado com um ente, uma coisa, meio que recai como o papel da mulher, né? Isso é interessante, Ana, porque lembrei de um trabalho da Vanessa Cepelos, acho que é uns 2 semiáridos atrás, que ela traz essa questão da carreira da mulher, e ela trouxe algumas entrevistas, alguns dados que que diziam, algumas mulheres diziam que elas acabavam dedicando muito tempo nas carreiras delas, né, para conseguir cargos executivos, cargos de liderança. E aí chegou um certo momento da vida que elas decidiram ser mães e elas não estavam conseguindo, né? Porque, enfim, né? Biologicamente, enfim, né? Por questões da idade, não estavam conseguindo. Aí entravam em vários tratamentos, entravam nessa questão da frustração, né? Olha, eu consegui chegar onde eu estou, mas eu não estou feliz porque eu não consigo também ser mãe. Então tem essas questões, essas nuances que é muito, muito complicada, né? Na carreira da mulher. Exatamente. Enquanto isso, o homem ele consegue evoluir na carreira, consegue constituir família, porque vai ter o apoio da, da, da mulher, né? As mulheres não, justamente porque existe, né, esse trabalho maior para as mulheres em relação à maternidade. Outro fator importante, assim, isso aí que eu penso, que eu acho que pode ser trabalhado como política pública, é a questão até da própria licença maternidade, né? Ou seja, se a licença maternidade fosse igualitária, penso eu, para homem e mulher, digamos assim, os dois tivessem o mesmo tempo de licença maternidade, eu acho que, de certa forma, iria incentivar maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Eu estou fazendo um mestrado agora, e numa das da sala de aula, né, um colega homem falou que mulher é menos produtiva. Na hora, sim, eu me segurei e fiquei calada, né? Mas realmente, eu entendo que a mulher acaba, às vezes, sendo menos produtiva, algumas vezes, porque ela tem uma carga de trabalho muito grande, porque à medida que a mulher se insere no mercado de trabalho, tem a sua profissão, e ela não deixou de ter as suas atribuições, né? Então, à medida que ela acumula isso, o homem não, ele continua com aquela. Hoje em dia a gente já vê homens mais participativos, mas ainda assim a sociedade, o homem ainda tem um pouco mais desse refúgio do,
das atribuições do lar, né? E aí, quando ele disse que a mulher é menos produtiva, em parte, eu concordo, porque até nesse trabalho mesmo, a gente vê que tem uma baixa produtividade da mulher, porque ela tem outras demandas. Contudo, não é pela questão do gênero e sim, porque o fato de ser mulher faz com que ela não tenha capacidade de trabalhar. Não é a questão da capacidade, mas é a questão da sociedade de impor e de dificultar a gente a progredir na carreira, né? Então, assim, eu fiquei, tipo, ele não contrata mulher por isso. Eu fiquei, bom, a gente tem tanto ainda, a gente tanto para avançar, né? Como é que a gente combate um discurso desse? É muito complexo. Teve uma situação que aconteceu com um conhecido meu recentemente que me levou muito a pensar a questão da mulher que engravida, né? E aí ela precisa do trabalho e ela não consegue entrar numa empresa porque ela está grávida. Então, imagina, né? Uma pessoa que teve uma gravidez indesejada, né? Acabou de sair de uma empresa, ela precisa se realocar e ela não consegue se realocar porque ela está grávida. Mas, em contrapartida, o parceiro dessa pessoa, né? Enfim, nada acontece, tudo continua, né? Então, imagina o estresse, né, que gira. Eu acho que a gente precisa de muitas políticas ainda que pensem, né, que se sensibilizem para esse contexto onde a mulher está no campo do trabalho, né? Queria aproveitar aqui e fazer alguns comentários do trabalho da Islânia, né? Islânia, quando eu li o seu trabalho, e aí veio a palavra consultor, na hora que eu comecei a ler, eu fiquei pensando assim, né? Depois da pejotização das instituições privadas, até mesmo as de ensino, todo professor meio que virou consultor, porque o CNPJ dele está lá, né? Consultor, treinamento, etc., né? Aí, quando você veio com essa proposta de analisar o trabalho dos consultores, trazendo ali o contexto do Sebrae, né? Eu fiquei pensando assim, quando você pensou, né, nessa sua pesquisa, você também olhou para esse lado, né, dos profissionais que são consultores, mas eles não atuam exatamente como os profissionais do Sebrae, mas atuam de uma maneira mais, é, sei lá, um tipo diferente de trabalho autônomo? A princípio, a nossa intenção era fazer com consultores no geral, nesse estilo aí, sem uma vinculação, que na verdade esses que nós pesquisamos, eles não têm vínculo de trabalho, são autônomos. Não tem vínculo empregatício e não tem funcionários, contratados. Então, isso se caracteriza com o autoemprego, né? Só que pela dificuldade de identificar essas pessoas e ter um perfil mais parecido, vamos dizer assim, para que, porque é como você disse, o número de consultores é uma infinidade, né? E se a gente for olhar aí no Brasil hoje, não saberia nem mensurar o quantitativo. Então, para ter um direcionamento e pela questão também da acessibilidade, então nós fomos buscar consultores que prestavam serviços de forma autônoma ao Sebrae. E nessa linha, né, o Sebrae, ele não podia também nos repassar esses contatos pela questão ética e tal, e na época isso iria demorar. Esse trabalho é proveniente da minha tese de doutorado também, é um recorte da tese, por isso que nesse especificamente não tem a parte dos desafios que você sentiu falta, né? Mas fez parte no geral do trabalho, foi uma das dimensões também essa parte dos desafios. E aí, pela dificuldade de conseguir esses dados com o Sebrae, então eles disseram: olha, a gente não tem como lhe passar os contatos para você acessar, mas você pode contactar um consultor especificamente que você conheça e ele lhe passar alguns contatos e você ir fazendo
aquela amostra aí meio que por acessibilidade, ou bola de neve, etc e tal. E aí, quando nós tivemos o contato com essa consultora, porque eu já trabalhei no Sebrae um tempo, não como consultora, como prestadora de serviço em outras áreas. E aí eu tinha contato de algumas. Então, com essa pessoa que eu entrei em contato, ela falou: ah, tem o pessoal que presta serviço de consultoria, mas também faz o Empretec. Então, acabou se direcionando, são os facilitadores do Empretec. Então, acabou se direcionando para um público, assim, seleto pelo quantitativo. Eles têm um grupo de WhatsApp em torno de 350 consultores. E seleto também no sentido de que, hoje em dia, eles quase não querem mais esse trabalho de consultoria via Sebrae, porque a remuneração é pouca. Eles querem para facilitar o Empretec, né, para ser facilitador do Empretec, porque a remuneração ainda é muito boa, em torno hoje de uns 12, 14 mil reais. Eu acredito que isso até varia, dependendo do estado, e isso por uma semana, né, trabalho de uma semana. Então, eles prestam serviço por meio do Empretec, com o Empretec, e ali no Empretec eles conseguem clientes para suas consultorias individuais diretamente, sem o intermédio do Sebrae, né? Então, por isso que foi esse direcionamento. E, inclusive, quando vocês estavam falando da parte de mulheres e tal, aí eu fiquei, né? Teve, inclusive, um questionamento de um. Eu não me lembro onde é que eu estava apresentando. Ele perguntou assim: por que foram só consultores homens? Porque foram 7 consultores e foram todos homens. Na verdade, a primeira pessoa que eu consultei era uma mulher, mas ela disse: olha, pela questão de tantas atribuições que eu tenho, eu nem consigo fazer parte da tua pesquisa, assim, me colocar à disposição. Mas eu vou colocar a tua mensagem lá no grupo e tal. E aí as pessoas começaram a se disponibilizar, e um foi chamando o outro e tal, mas aí todos homens, não apareceu nenhuma mulher, apesar de terem mulheres lá no grupo. Agora, tem um outro aspecto interessante, é que eles podem, hoje parece que está modificando mais, no sentido de que, se eu sou cadastrada, por exemplo, como consultora do Empretec, como facilitadora do Empretec, aqui na Paraíba, então a minha abrangência fica mais aqui na Paraíba. Eles me chamam mais aqui para a região, ou pelo menos para os estados vizinhos, tal. Mas antes era muito assim, eu podia ser chamada lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Amazonas, então totalmente opostos. E dada a dificuldade que a mulher tem de viajar, de se distanciar da família e tal, então realmente a maioria dos consultores e facilitadores do Empretec também são homens, né? Então, esse número era maior, e a procura também, o acesso também foi melhor com eles. Ó, a minha provocação aqui, né? Você colocou lá que uma das principais benefícios, né, que eles consideram do trabalho de consultoria é a liberdade. Então, a liberdade está na mão dos homens, né? A As mulheres não liberdade conseguem para ter a eles, né? liberdade, né? A liberdade, flexibilidade, eles colocam mais no sentido assim de liberdade de não ter vínculo, E, de não ter chefe, de serem independentes, de serem autônomos, né? No sentido disso, não ter aquele emprego fixo, minha remuneração depende de mim, é eu que corro atrás. Eles têm muito essa questão do locus do controle interno. Então, e principalmente quando você vai analisar a questão do Empretec. Depois disso, eu até fiquei curiosa, até fui fazer Empretec também. Fui fazer Empretec. Mas, na Até verdade, eu vou atrás desse Empretec aí. eu botei aqui não para é te muito bom. fazer. Mas, assim, do básico, assim, o carro-chefe você é responsável pelos seus resultados, pelas suas ações. Nada é acaso, sabe, é você que é o o responsável por tudo, né? Traz tudo para si, a responsabilidade é toda minha. Na verdade, a gente sabe que isso, quando você vai para o contexto feminino, para outros contextos de mãe, de família, de determinadas profissões, né? Então, isso varia, né? É diferente. Mas na visão deles é muito isso.
É muito dessa independência e desse controle, o autocontrole e o controle da situação aqui ao meu redor. E, assim, exceto a questão do destino, mas o restante, se eu tenho isso ou se eu não tenho isso, depende de mim. E você tem algum dado assim sobre a carreira iniciante desse consultor aí que entra no Empretec? Tenho, eles falaram muito, foram muitas entrevistas, né? Foram 3 entrevistas com cada um, e eles começaram falando da carreira em si quando iniciaram. Só que a maioria dos que eu entrevistei, e esse público, pelo que eu percebi, ele já tem uma caminhada boa. Para eles se iniciarem no Empretec, eles precisam de um tempo, de atuar pelo menos 2 anos na consultoria e tal, de ter a experiência prática. é, eles passam por uma seleção rigorosa. É bem competitiva, acho que até pelo valor que é pago, né? Pela remuneração, então acaba sendo bem concorrido. Mas antes disso, eles passam por um período de estágio, tipo trainee, sabe? Eles têm que acompanhar outro facilitador durante lá 10, acho que são 10 seminários. Então, durante 10 seminários, eles estão lá como suporte, como apoio para ir aprendendo até que conseguem fazer, né? Mas mesmo assim não faz sozinho, sempre é em dupla. São 2 facilitadores ou 3, né? Quando tem o aprendiz lá, então são 3. Obrigada. Ah, deixa eu te perguntar, Islânia, você sabe se existe alguma coisa na legislação que traz algum tipo de garantia para os consultores? Não, Não. eles é uma profissão que está lá na lista, esqueci o nome da lista agora, peraí, alguma coisa brasileira de ocupações. Alguma Eu coisa, sei qual que é que você Relação está falando. Brasileira de Ocupações, é. E aí tem a carreira do consultor, consultor contábil, consultor da área jurídica e tal, algumas especificações, mas não tem assim nenhuma garantia. Eles funcionam como autônomo normal. O mesmo, vamos dizer assim, seria na mesma situação daquele, sei lá, de quem trabalha por conta própria. A diferença é que, no caso deles, para prestar serviço para o Sebrae, eles precisam constituir CNPJ, né? E em alguns outros casos, não. Mas eles precisam ter lá tudo com nota fiscal, tudo recebe por esse meio. Mas fora isso, eles não têm outra garantia, vamos dizer assim. Só que eu acredito que eles devem ver a questão, por exemplo, de trabalhista, de INSS e tal, para garantir aí um futuro. Só que pelas entrevistas, a maioria deles tá fazendo a aposentadoria no sentido de ganhar agora, investir para poder usufruir lá no futuro, sem esperar por essas questões aí de governamentais. Eu li uma vez sobre a história da administração no Brasil, né? Logo quando surgiu as primeiras universidades, elas eram como se fossem, não eram filiais, né? Mas elas vinham muito no modelo americano para o Brasil para difundir as práticas de gestão. E os consultores, eles tinham um papel super importante, porque quem estava nessas faculdades, no geral, a gente pode dizer que era basicamente a elite, né? Brasileira. Aí dali surgiu os consultores que tinham como objetivo difundir as práticas de gestão, que a maior parte delas vem, né, do contexto americano.
E aí hoje o que a gente encontra, na verdade, né, o que era um grupinho pequeno, hoje é um grupo enorme, né, de consultores aí que acabaram se proliferando, o que é muito bom também, porque a gente também tem uma quantidade enorme de empresas que estão, né, surgindo, startups, empreendedorismo, e aí a gente consegue atender todo mundo, né? Inclusive, Eliane, eles colocaram como uma das dificuldades, não está aí nesse artigo, como eu lhe disse, mas ficou na tese, né? Que uma das dificuldades é a questão do mercado de trabalho hoje, porque com o Instagram, com as redes sociais, então todo mundo se coloca lá como consultor, coaching, e aí basta ter lá não sei quantos mil seguidores e já começa a ter um reconhecimento que às vezes eles passam anos para ter, né? E uma outra coisa é a diferença com relação a essa questão da legitimação mesmo. Eles precisam realmente, no início, quando você perguntou aí no início da carreira, eles precisam de ralar mesmo, de muito trabalho e de conquistar ir conquistando esse reconhecimento que vai muito da questão da indicação. Então, eu faço um trabalho para você, você gosta, então você indica para outras empresas, para outros amigos, né? Então, eles ficam sempre nessa de ir construindo essa carreira ao longo do tempo. Tanto que teve uns que eu entrevistei que tinham já 27 anos na consultoria, 22, 27, 25. Eu acho que o que tinha menos tinha 14, se eu não me engano, dentre os que eu entrevistei. Então, para eles é bem complexo essa questão também. Eu tenho uma anotação aqui sobre o trabalho, é esse dos consultores, que vocês comentaram aí sobre as demandas tecnológicas. Aí eu não sei o que vocês imaginam, o que vocês pensam sobre o impacto da digitalização para esses consultores. Se esse aspecto foi discutido aí nas entrevistas. Foi sim, inclusive foi uma das coisas que eles colocaram como dificuldade, né? Porque alguns, principalmente esses que tinham mais tempo de consultoria, então tem alguns já de uma idade, né? A maioria tem mais de 50 anos, então tem alguns com 60 e poucos anos. Então, para eles foi difícil, principalmente nesse período agora da pandemia, de se ajustar a essa questão do digital, de fazer consultoria online, porque senão ficava sem trabalhar, né? Até teve um deles que disse assim: olha, eu fiquei lá, quando disseram fecha tudo no período da pandemia, eu fiquei lá uns 15 dias em casa, depois eu não aguentei mais, porque eu gosto da presença. Para mim, a primeira. Avaliação, acho que é o diagnóstico inicial que eles fazem com o cliente. O primeiro tem que ser presencial, porque para mim não funciona muito essa questão do online. Já teve outro que disse que contratou uma pessoa para ajudá-lo no sentido de orientar como utilizar as redes sociais, de fazer lives, de fazer inclusive promoções no Instagram, não sei o quê, de consultorias, mentorias. Entrou nessa parte de mentorias, muitos deles entraram nessa área de mentoria, como alegando também aquela questão que a gente falou. Muita gente hoje se coloca como consultor, sem ter a experiência, sem ter a expertise, mas porque vê ali uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de ganhar dinheiro, principalmente agora com o digital, né? Como eu falei, basta ter muitos seguidores, que aí as pessoas já
acreditam que tem um peso maior, etc. e tal. Então, eles colocaram essa dificuldade, que eles vinham lá no presencial e aí foi preciso se adequar a essa questão do digital para estar lá presente no Instagram, nas redes sociais, para poder ter aí buscar também essa legitimação por esses meios também, Vanessa. Certo. Eu só. Tá desligado o seu áudio, Vanessa. Ah, desculpa. Não, que eu coloquei no chat para vocês avaliarem a sessão depois. Então, quando saírem daqui, vocês podem avaliar. A gente já está nos 3 minutinhos ainda. Eu peço desculpas por não ter conseguido colocar o vídeo de vocês. Eu baixei todos os vídeos do YouTube porque eu achei que ia ficar melhor, mas eu não sei qual configuração está desativada aqui, não consegui descobrir. Sem problema. A gente podia Pois tirar uma é. foto. Sim, é a foto, né? Mas eu achei até melhor apresentar, sabe? Eu acho que fica mais natural. E aí, quem vai tirar a foto? A moderadora da sessão. Ah, Aí então manda no chat. tá bom. Vou lá então, hein, gente? Todo mundo se preparando aí. Ó, vamos andar, peraí. Deixa eu salvar. Captura de tela. Prontinho. Se quiser, eu tiro outra, ver se tá tudo ok. Ó, Para mim tá boa. Bom, tá bom, pra mim também. por mim Gente, também. eu adorei a discussão, viu? Achei muito legal uma sessão aí com mulheres, falando sobre carreira feminina, sobre novas relações de trabalho. Peço perdão aqui pelo meu fone não tá funcionando. Relações de trabalho, né? Carreiras de consultoria. E aí, queria me colocar à disposição, acho que eu vou colocar meu LinkedIn aqui também, porque a gente tem trabalhos, né, com interesses em comum, pode ser bacana a gente manter contato, né? Futuras parcerias aí inscritas, enfim. Deixa eu pegar aqui meu LinkedIn. Só por curiosidade, vocês são doutoras ou mestres? Eu Eu, sou mestranda. Mestranda? Eu sou doutora já. eu também sou doutora já. Eu sempre estou precisando de membros para participação de banca de defesa, então é Ah, legal manter contato para convidar, porque às vezes a gente fica ali num grupinho muito fechado, né? E aí não consegue contato, formar uma rede maior, assim, aqui é legal para a gente formar essa rede para participar de banca uma da outra, né? Tem muitos orientandos, oriento em várias áreas, e quais na são as gestão áreas que escolar. você orienta? Oi? Quais são as áreas que você orienta? Eu tenho orientandas na gestão escolar, que aí a Melina é uma delas, né? E Hum? aí, dentro da gestão escolar, eu acabo orientando muito nessa parte de gestão de pessoas. Mas oriento também na contabilidade, aí dentro da contabilidade eu oriento mais nessa parte de ESG. Ah, legal. Aí é um pouquinho diferente ali, mais ligado a finanças, contabilidade. Também tem trabalho em diversidade e inclusão na contabilidade, mas mais voltado para transferência de normas de diversidade e inclusão. Eu estou com um trabalho assim, de transferência de empresa que tem filial, que tem matriz em outros países e tem Uhum. subsidiárias aqui no Brasil, aí tem que transferir essas normas para cá. Mas assim, na contabilidade mais quantitativo mesmo, mais ligado a finanças, então. Mas na gestão escolar tem bastante de gestão de pessoas, é sempre. Elas procuram muito a parte de gestão de pessoas, assim, para fazer trabalho, então. Perfeito. Estou Acho à legal a gente deixar disposição. nosso contato. Ah, interessante. Vou colocar aí no chat.
Vocês preferem o LinkedIn como contato ou telefone? Eu vou colocar o Ah, WhatsApp mesmo. eu acho que eu prefiro o WhatsApp, é mais fácil É, para. então tá. Vou colocar aqui. Com certeza, a Ana Karenina. Mas banca de mestrado, mestre pode participar também. Só as bancas de doutorado que não. TCC, talvez. Assim que você se formar no mestrado, já pode começar a participar de banca. Deixa eu colocar que eu também sou doutora, tá? Deixa eu complementar. Isso aí, gente. Chegamos no nosso limite aí de tempo. Quero agradecer novamente a participação de vocês, o trabalho, as discussões que são sempre muito ricas, muito respeitosas, né? Muito contributivas, colaborativas. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto do SEMEAD, essa leveza com que a gente consegue apresentar e discutir os temas, né? Isso é muito dos participantes, de quem compõe esse grupo. Então, obrigada, e obrigada pela paciência com a gente também, porque eu também não consegui compartilhar o vídeo aqui, mas que bom que deu tudo certo. E eu espero manter contato aí com vocês. Eu vou dar um print aqui para eu não perder os números. Foi o que eu fiz, eu dei um print e botei na minha pasta. E vamos mantendo contato. Obrigada, viu, Vanessa, pela sua ajuda aí. Aí não esqueça de responder a avaliação. Tchau, tchau, gente. Tchau.